Olá, pastor. Olá, líder. Se você ficou preocupado com aquela situação de São José dos Campos, em São Paulo, em que o registro de uma igreja foi recusado, eu quero que você preste muita atenção à aula que o meu sócio, o competente advogado, preparado por Deus para atuar na área de direito religioso, Dr. Fernando Gamino, preparou para o nosso curso Cartilha da Igreja Legal 2.0, o segredo das igrejas mais prósperas. Eu tenho dito que esse curso será imbatível, isso mesmo. Eu garanto que pelo menos nos próximos anos você não verá nada igual. A propósito, se você ainda não me conhece, eu sou o Jonathan Nascimento, autor da obra Cartilha da Igreja Legal, que já vendeu quase 10 mil exemplares em todo o Brasil e está na 3ª edição. Antes de você poder assistir a aula do Dr. Gamino, eu quero te convidar a pausar este vídeo e clicar no link do primeiro comentário fixado aí embaixo para te presentear com o PDF da 2ª edição da Cartilha da Igreja Legal. Um grande abraço e vamos em frente, porque agora é para valer. Agora chegou a hora de você ver o resultado do nosso trabalho. Um assunto que sempre está presente nos estatutos das igrejas são os requisitos para a admissão de membros, seus direitos e deveres. Nos últimos anos, esse assunto, antes banal, se agigantou por causa de ativistas, principalmente da causa gay, inclusive no judiciário. Em setembro de 2021, os grupos de WhatsApp de pastores ficaram em polvorosa com a decisão de um escrevente autorizado do cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São José dos Campos, em São Paulo, que indeferiu o registro do Estatuto Social da Igreja Apostólica, porque o seu artigo 3º diz que, abre aspas, a igreja não membra nem realiza casamentos homossexuais. O funcionário, e é claro que isso deve ter contado com a anuência do dono do cartório, considerou o Estatuto Social da Igreja incompatível com a Constituição Federal. Ele alegou que o inciso 3º do artigo 1º apregoa o respeito à dignidade da pessoa humana e que o artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Me permita algumas considerações iniciais antes de entrar no assunto. Nesse curso, nós evitamos ao máximo ingressar em questões de doutrina e fé. Esse curso será tão benéfico para a mais tradicional igreja quanto para a igreja cristã contemporânea do Rio de Janeiro, que se notabilizou por ser fundada por pastores homossexuais. A segunda consideração é de que esse curso apenas aborda superficialmente questões de responsabilidade civil, já que o seu maior foco está na administração eclesiástica. E a terceira e última consideração inicial é a de que nós não estamos aqui para julgar o mérito das questões, mas para dar um diagnóstico do que estamos vendo, tentar prever tendências e ajudar os ministérios a precaver-se. Feitas essas considerações iniciais, eu preciso dizer que achei péssima a redação do artigo 3º da Igreja Apostólica. Onde a igreja foi buscar esse modelo de redação? Que eu saiba, em português não existe o verbo membrar. Em espanhol existe o verbo membrar, mas significa recordar. E o que são casamentos homossexuais? Homossexualidade não é uma qualidade capaz de descrever a instituição do casamento. Se a igreja queria simplesmente dizer que não realiza casamento entre pessoas do mesmo sexo, o mínimo que ela deveria fazer para não tratar o bom português a pontapés seria usar uma preposição e dizer nem realiza casamento entre homossexuais. Mas o melhor mesmo seria deixar para definir casamento em algum documento do seu corpo canônico que não precise ir a registro público, como o regimento interno. Uma forma muito comum de evitar problemas como esse, ou defender que a postura da igreja não é discriminatória, é simplesmente descrever de forma objetiva os requisitos que tornam alguém apto a se tornar membro, e depois elencar as principais hipóteses que fazem com que alguém não adquira ou perca o status de membro da igreja. Vejam os seguintes exemplos.
São considerados membros da Igreja os crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, sem discriminação de sexo, nacionalidade, cor, condição social ou política, desde que aceitem voluntariamente as doutrinas e a disciplina da Igreja, com bom testemunho público, batismo em águas por imersão ou por aspersão, tendo a Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé normativa para a vida e formação cristã. E no artigo seguinte prossegue: são requisitos indispensáveis para se obter e conservar a qualidade de membro da Igreja a, quando casado ou casada, segundo o modelo bíblico original, ser cumpridor de todos os deveres relativos ao casamento conforme estabelecido na lei civil, ou B, quando solteiro ou solteira, se abster da prática de relações sexuais antes do casamento, quando casado, se abster da prática de relações sexuais fora do casamento, não se entregar a práticas de relações homossexuais sob qualquer pretexto, ainda que sob a forma contemplativa ou platônica. Quando maior de 18 anos, ser civilmente capaz para os atos da vida civil. Quando maior de 16 anos e menor de 18 anos, estar devidamente assistido no processo de filiação. Quando maior de 12 anos e menor de 16 anos, estar expressamente autorizado pelo representante legal ou por autorização judicial. Aqui já fica muito claro para qualquer intérprete sincero que as normas de conduta são rígidas para todos e não há qualquer perseguição especial aos homossexuais. Aliás, para que tanta ênfase na sexualidade? Não tem outros pecados igualmente graves? Mentira, fofoca, vícios, aborto e assim por diante? Enfim, há várias maneiras para se dizer a mesma coisa de um modo que causa menos problemas para a igreja. Aqui abaixo, no material extra da aula, nós apresentamos muitas variações de cláusulas boas para essa finalidade. Se o seu objetivo é simplesmente escolher cláusulas estatutárias bacanas para disciplinar os membros da sua igreja, basta avançar para o material extra e ter em mente que, no caso de ter alguma questão mais sensível, as igrejas devem focar em combater o pecado e evitar adotar posturas vexatórias para o pecador, como a repreensão pública de algum membro ou frequentador durante o culto. Mas se o seu objetivo é ter uma visão mais aguçada sobre uma importante questão que pode impactar a igreja, eu vou trazer algumas importantes observações sobre ativismos. Esse problema enfrentado pela Igreja Apostólica de São José dos Campos não é inédito. Já faz muitos anos que as igrejas cristãs estão sofrendo um cerco de ativistas, mas é perceptível a escalada do problema. Um amigo meu que é juiz em Resende, no estado do Rio de Janeiro, na semana passada me contou que só ele já julgou 4 ações pedindo danos morais para a igreja que se recusou a aceitar um homossexual como membro. Cada vez mais eu escuto relatos semelhantes. Um belo dia, uma nova alma adentra a igreja. É muito bem acolhido. Frequenta a igreja 2 ou 3 vezes até o momento em que declara que quer se tornar membro e vai trazer seu companheiro ou sua companheira no próximo culto. Mesmo quando o pastor age corretamente e explica que ambos são bem-vindos à casa de Deus, mas não poderão tornar-se membros, o ativista já tem advogados engatilhados para fustigar a igreja. Aliás, essa é uma razão fundamental pela qual é tão importante que essa regra seja endereçada logo no Estatuto Social da Igreja. Isso porque a principal linha de defesa quando uma igreja é processada por esse motivo passa pelo direito de autorregulamentação das igrejas, que é estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil, nos seguintes termos: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Eu percebi que circulou nos grupos de pastores um parecer jurídico de 20 laudas do Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Esse parecer é quase um resumo do livro Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas.
E um dos seus autores, o Dr. Tiago Vieira, é justamente o presidente do IBDR. Você vai encontrar uma cópia do parecer no material extra dessa aula. Eu quero deixar bastante claro que eu concordo com os termos do parecer, mas não posso simplesmente dourar a pílula. Se você não é do ramo do direito, pode ficar impressionado com a fundamentação ali alinhada, inclusive com a menção a tratados internacionais de que o Brasil é signatário, a exemplo do Pacto de San José da Costa Rica e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU. E se eu te disser que em 2011, um promotor de justiça de Crato, no Ceará, elaborou um parecer de 60 páginas, o triplo do parecer do IBDR, em que cita praticamente os mesmos tratados internacionais e os mesmos dispositivos constitucionais para concluir que as igrejas não podem inserir nos seus estatutos nenhuma restrição à aceitação de homossexuais como membros. Pode conferir esse parecer, também está disponível no material extra dessa aula. Deu para perceber que o problema é muito mais profundo e não se resolve simplesmente balançando um papelzinho rabiscado como adoram os jurispositivistas? A verdadeira arena de embate mora na filosofia, e eu posso te adiantar que, na estrutura do Estado, a cosmovisão da igreja parece um bêbado apanhando de 5 seguranças de casa noturna. Vamos tratar de modo breve de alguns ativismos. O ativismo de alguns movimentos, especialmente de homossexuais, e o ativismo judicial e como eles estão afetando as igrejas cristãs. Bom, com base na Bíblia Sagrada, a grande maioria das igrejas cristãs enxerga no homossexualismo um grave pecado, a exemplo de todo ato, palavra ou pensamento relacionado ao sexo fora do casamento. A moralidade presente no verbo é imutável e não está nem aí para as agendas que as propagandas de fast food ou de artigos esportivos queiram promover, como a poligamia ou o sexo livre. Num mundo em que o relativismo moral e o hedonismo viraram a bússola para uma boa vida, pelo menos para uma elite política, econômica e intelectual que domina os meios acadêmicos e midiáticos, não é de se estranhar a perseguição sofrida por cristãos e judeus, que teimam em se guiar por uma única regra moral, inflexível. A clareza moral de cristãos e judeus é tida como um resquício pré-iluminista de um mundo de trevas. Gritar, vigia, varão, para ajudar alguém a refrear as suas pulsões animalescas está muito fora da cartilha deste mundo, em que se pretende que os fatos e as percepções sensoriais sejam submetidos ao império da vontade de quem se dispuser a se apresentar como oprimido. Se deixar, eu acabo falando horas sobre esse assunto e vou também acabar trazendo uma série de filósofos marxistas, desde Lukács, passando pela escola de Frankfurt até os mais recentes. Se você já não é mais tão jovem a ponto de ter tantas certezas, já deve ter reparado que uma das maneiras mais certeiras de se tornar um rematado idiota é achar que pensa com a própria cabeça. Quase a totalidade das chaves mentais que acreditamos ser nossas é fruto de alguma corrente filosófica, quer tenhamos consciência disso ou não. Somos seres sociais moldados por uma vasta gama de possibilidades disponíveis num amplo mercado de ideias. Se você gostou dessa observação, saiba que o conceito de que o homem é um ser social vem de Aristóteles, e o mercado de ideias é um conceito divulgado por um ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, chamado Oliver Wendell Holmes Jr. Só que a maioria das pessoas não se preocupa em fazer uma busca arqueológica das origens das ideias que acreditam ser suas. É por isso que é fácil achar bestas quadradas repletas de soberba e pessoas muito estudiosas que começam a adotar a sabedoria socrática, resumida naquele só sei que nada sei. Para encurtar essa prosa, eu vou dar o meu depoimento de quando eu fui fazer o mestrado em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição de ensino de grande prestígio e tem 2 professores que atualmente são ministros do Supremo Tribunal Federal. O meu mestrado era de Direito Empresarial, mas por algum motivo a maioria dos professores da área estava indisponível no primeiro ano,
Como eu queria completar bem rápido os créditos obrigatórios para poder estudar um período na Universidade Nova de Lisboa, eu tratei de puxar disciplinas de doutorado, essas voltadas à filosofia jurídica, além de ter uma matéria obrigatória também de filosofia no mestrado. Logo na primeira aula de filosofia, o professor começou a fazer um histórico de várias linhas filosóficas. E nesse mesmo dia eu fiquei encucado quando ele simplesmente descartou o direito natural como algo a ser levado a sério hoje em dia por qualquer pessoa com algum tutano entre os ouvidos. E aí ele seguiu falando de uma série de outras correntes filosóficas. O direito natural não era nem digno de uma notinha de rodapé. Ele nem explicou do que se tratava, só disse que era algo que pessoas inteligentes, como nós, os alunos da UERJ, não precisaríamos sequer gastar algum tempo para conhecer. De modo inconsciente ou mesmo inconsciente, o que o professor fez foi uma técnica chamada enquadramento, que foi muito desenvolvida e implementada por agentes da KGB, segundo o relato de um general desertor chamado Yom-Mihai Pachepa, no seu livro Desinformação. Ao colocar algumas ideias dentro do quadro que permite toda a sorte de debates e deixar de fora algumas ideias sobre as quais não se pode discutir, quem escolheu o local do quadro já delimitou qual ideia sairá vencedora e conseguirá até mesmo reescrever o passado na visão das futuras gerações. E isso está acontecendo na universidade, que vem de universitas, o espaço de debate da universalidade das ideias. O que eu estou dizendo com todas as letras é o seguinte: as atuais gerações de operadores do direito não costumam ter contato com o direito natural na ótica de São Tomás de Aquino, que buscou mesclar a ética cristã com a filosofia de Aristóteles, muito menos com a filosofia conservadora. Quando ouvem falar disso, é apenas uma orelhada bem de longe. O que os estudantes hoje aprendem são 50 tons de marxismo, de modo ostensivo ou disfarçado. Chegam a vender um autor socialista chamado John Rawls como a última Coca-Cola do liberalismo, o que não passa de um truque de ilusionismo. A maioria dos operadores e professores de direito no Brasil jamais leu algum livro de viés conservador, nem mesmo Reflexões sobre a Revolução em França, de Edmund Burke, que é um livro bem fininho e é considerado o marco inicial da filosofia conservadora. Aliás, se você tem a curiosidade de entender o que é o tão falado conservadorismo e o seu pacto social entre gerações, você vai encontrar aqui embaixo, na área de alunos, um artigo meu sobre o assunto. Acredite, fazer arminha com a mão não dá imediato status de conservador a ninguém. O que podemos concluir desse relato? Que pode nem ser por mal, mas toda a chave de pensamento dos operadores do direito no Brasil é formada sob uma ótica de viés marxista. É lugar comum o estudante sair defendendo ideias socialistas como a função social da propriedade ou impostos progressivos, sem sequer saber que essas são ideias socialistas. Nunca sequer foram apresentados a argumentos contrários à relativização da propriedade privada. Então, tenha mais paciência com aquela sua sobrinha que começou a ficar irreconhecível depois que chegou nos bancos da faculdade. Ela está sendo vítima de uma técnica de enquadramento muito poderosa. É preciso ter compaixão com a criatura quando ela começar a chamar a sua Coca-Cola de água negra do capitalismo ou quando fizer um comentário com ar blasé como menos um navio negreiro ao ver uma viatura policial pegando fogo. Essa fase mais radical geralmente passa quando as pessoas começam a enfrentar o monstro dos boletos, mas o mal já está feito. O cachimbo já entortou a boca e ela provavelmente será mais uma profissional que vai passar a vida operando o direito sob uma ótica socialista, mesmo que não se considere uma. É o mundo dos sonhos idealizado por Antônio Gramsci. Na grande maioria dos casos, isso nem é feito por maldade. É que o enquadramento daquilo que é politicamente correto foi tão bem feito que qualquer ideia fora do quadro é imediatamente tida como
extrema e indigna de ser debatida. O horizonte de consciência das pessoas vai ficando cada vez mais estreito. Daí, quem delas discorda é tratado como um inimigo a ser silenciado. Isso vai criando divisões e lutas de classes. E essas lutas de classe não acontecem mais apenas entre patrões e empregados. Foi Herbert Marcuse que enxergou em Marx o fundamento de uma teoria da revolução, apesar de não acreditar que seriam as classes operárias que estariam à sua frente. Então, ele foi inicialmente buscar no chamado lumpen da sociedade a massa crítica para a derrubada da sociedade burguesa. A ideia era empoderar criminosos, gays e drogados. Eis o núcleo inicial do seu lumpen proletariado. Outros autores da escola de Frankfurt, como Max Horkheimer, adicionaram a necessidade de destruir a base familiar e a estrutura patriarcal como forma de acelerar a revolta e possibilitar a revolução. Pronto, as sementes da tempestade que estamos colhendo hoje estavam plantadas. Alguns dos mais ilustres sucessores dessa linha de pensadores revolucionários se chamam Axel Honneth e Nancy Fraser. Os dois são expoentes de uma corrente que defende que a noção de justiça reside em direitos de reconhecimento e redistribuição. Por exemplo, se eles partirem do pressuposto de que as mulheres ganham menos que os homens por conta de um machismo na estrutura da sociedade, o direito deve se alinhar para redistribuir mais dinheiro para as mulheres e reconhecer o seu importante papel no mercado de trabalho. Se partirem da premissa de que o gênero de uma pessoa é uma construção social dissociada do sexo biológico, não importa o que os seus olhos veem, você vai ter de tratar aquela pessoa pela maneira que ela deseja ser reconhecida. Eu não quero me estender muito. Esses filósofos são muito inteligentes e falam muitas coisas que até fazem sentido e possuem coerência interna. Como diz a sabedoria popular, o diabo mora nos detalhes, nesse caso, nas premissas. Se alguém apresentar dados mostrando que, historicamente, em diversos setores como o acadêmico, mulheres no mesmo cargo que homens até ganham mais, todas as conclusões são derrubadas. Só que a turma que está acostumada com enquadramentos não está disposta a buscar a verdade. Os fins perseguidos justificam os meios e o que veremos daqui em diante é um arsenal de técnicas que visam interditar o debate e fazê-los vencer por WO, como se ninguém decente fosse capaz de discordar da sabedoria dessa inteligência que se comporta como os verdadeiros intelectuais ungidos pelas luzes da razão. Lugar de fala, ataque à pessoa, os fascistas da vida, qualificação das ideias como se extremas fossem, pedidos de censura e cancelamento de pessoas e empresas na internet. Bem-vindos ao nosso mundo. Mas, Gamino, você não ia simplesmente falar de cláusulas sobre a admissão, os direitos e deveres dos membros de uma igreja? É exatamente disso que eu quero falar aqui. Mas eu tenho certeza de que quem resistiu a toda essa longa explicação vai entender onde eu quero chegar e vai começar a entender o ativismo judicial que ameaça a liberdade religiosa. Ultimamente, os juristas progressistas estão fazendo uma migração de marca, um rebranding das teorias da justiça como direito ao reconhecimento. Imagina uma coisa que já era ruim, continuou ruim e apenas mudou de nome. Por exemplo, o cigarro Calton fez uma migração de marca e hoje chama Dunhill. Por dentro continua a mesma porcaria. O direito ao reconhecimento fez uma migração de marca e hoje é mais chamado de direito à felicidade. Quem pode ser contra a felicidade? Que tipo de monstro não desejaria a felicidade de alguém? A primeira coisa que eu quero que você repare é a diferença entre um suposto direito à felicidade e o direito à busca da felicidade. O direito à busca da felicidade está previsto no preâmbulo da Constituição Americana e está claramente relacionado ao maior presente que nos foi dado por Deus, o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e colhemos o que semeamos. Já o chamado direito à felicidade é usado como um instrumento para dar poder a grupos que se queixem de alguma opressão e nem precisam
demonstrar uma ofensa factual ou ao caso concreto. Essa opressão pode ser estrutural, histórica ou outros termos sociológicos que se prestem a generalizações. Com base nisso, além de governantes e burocratas que já chegaram ao absurdo de promover a queima de livros do Asterix no Canadá, há muitos juízes que vão comprar todas essas premissas para julgar as causas que lhes são apresentadas de acordo com os seus valores, quer dizer, com os valores da Constituição, de onde eles conseguem extrair o direito à felicidade. Isso lhes autoriza a dar um empurrão na história para mais igualdade e coletivismo. Aí está o cerne do ativismo judicial. Os juízes ativistas olham para a Constituição como uma tábua de valores de onde extraem princípios que informam e até modificam o sentido literal da própria Constituição e das demais leis, sem nenhum compromisso com a motivação original do constituinte ou do legislador. Após anos de escalada dessa corrente de ativismo consequencialista, sem uma reação à altura, a tendência natural é que os juízes se acostumem com o aumento do seu poder. Hoje, o Supremo Tribunal Federal se sente apto até mesmo para definir a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Eles dizem quando pode e quando não pode fazer incursões e até mesmo proibiram o uso de helicópteros. Eu não tenho todo esse brilhantismo hermenêutico e não consegui até agora achar onde a Constituição diz isso. Quando eu comecei a estudar direito, lá em 1997, quem diria que um dia o Supremo Tribunal Federal iria criar o crime de homofobia por equiparação ao racismo e que essa omissão do Legislativo permitiria que o Judiciário poderia invadir a competência do Congresso para criar um novo tipo penal sem uma lei antecedente. Hoje, já começam a surgir obras acadêmicas que apontam para o problema de uma juristocracia de gabinete em que os magistrados se arvoram em decidir leis e até atos próprios do Executivo, mesmo sem voto algum. Enquanto nas últimas décadas surgiram inúmeros livros defendendo o ativismo judicial como a melhor forma de proteger a democracia de líderes populistas. Já viram esse filme? As ideias têm consequências, não é verdade? Foi nessa toada de assegurar aos homossexuais o direito à felicidade que o STF tirou da cartola algo sem precedentes no mundo ocidental livre, a criação de um novo crime sem a sua previsão em lei. Nem vou entrar nesse mérito aqui para não desvirtuarmos. Se nos últimos anos você andou tirando um período sabático em Plutão, vou te contar o que aconteceu. O STF declarou que o Legislativo não tinha o direito de deixar de votar projetos de lei que criminalizassem a homofobia. Daí resolveu estabelecer que a homofobia e a transfobia devem ser punidas com as mesmas penas que a Lei 7.716 de 89 prevê para atos criminosos de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Eu não tenho nenhuma dúvida de que há diversos ativistas que desejam enquadrar pastoras no artigo 9º dessa lei para prendê-los por 1 a 3 anos por impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversão ou clubes sociais abertos ao público. Mais ainda, tenho certeza que esses ativistas adorariam aplicar a pena de reclusão de 2 a 4 anos estabelecida no artigo 14 por impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Tem também o tipo mais aberto do artigo 20, que prevê a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação. Nesse caso, homotransfóbica. Para mim, isso soa mais como aquela nova língua do livro 1984. Então, pastor, você que defende um patriarcado cisgênero, heteronormativo e cristão, saiba que a sua conduta soa muito imoral para muitos promotores, defensores, juízes e grupos de pressão. A sua batata está assando e você vai precisar ficar muito atento à temperatura do forno. Já começaram a condenar até mesmo deputados no gozo da imunidade parlamentar por danos morais coletivos em função de falas consideradas ofensivas aos ativistas gays. Jair Bolsonaro e Marco Feliciano são exemplos que sinalizam para onde a corda está sendo puxada.
Ambos foram condenados a pagar poupudas somas a título de danos morais coletivos. Só que ainda existe muito espaço para defender a conduta das igrejas. Vamos olhar um pequeno trecho do voto do ex-ministro do STF, Celso de Mello, para extrair algumas recomendações de ordem prática. A propósito, a íntegra do voto também está disponível no material extra dessa aula. Perdoe o linguajar mais chato e enrolado que uma panqueca, mas vou citar literalmente um dos menores parágrafos desse voto interminável. A repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança, não restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo suas orientações doutrinária ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Se eu puder resumir essa verborragia em poucas palavras, diria que os ministros podem continuar a pregar contra o pecado, mas devem tomar muito cuidado para não incitar a discriminação, a hostilidade e a violência contra homossexuais. Notem que essa ressalva dada à liberdade religiosa contém um pequeno ovo de serpente, que é, desde que não configurem discurso de ódio, que atualmente vem sendo compreendido como qualquer coisa que desacredite o discurso politicamente correto e progressista. Mas nada de pânico. No dia a dia das pequenas e médias igrejas, a situação está mais controlada porque elas ainda não são o alvo preferencial dos ativistas. Quando vier aquela sensação de que você e sua igreja estão sendo encurralados para ser vítimas de ações judiciais, não se desespere. O melhor que você e os atores sociais da igreja têm a fazer é não cair em provocação. Hoje em dia todos têm câmeras nos celulares. Instrua membros da igreja a registrar situações como a que descrevi há pouco. Pregue tudo o que precisa ser pregado. Sua fidelidade maior sempre deve ser para com Deus e sua palavra. Se for capaz, tente não julgar. É sempre bom combater o pecado ao mesmo tempo em que acolhe o pecador. Se não for como membro da sua igreja, como uma alma que merece ser salva. Bons líderes costumam elogiar em público e chamar a atenção para falhas em particular. Os líderes que adotarem essa postura nas suas igrejas estarão blindando a sua tesouraria de muitos